Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bruna Coque e está começando mais um Conectando Mundos. Aqui é mais um espaço de diálogo do mundo da Coque para conectar cada um dos nossos alunos e trazer para você as histórias de quem vive o nosso mundo. Antes de começar, queria dizer que o nosso mundo está de portas abertas para você que quer saber mais informações. É só abrir o link que está aqui na descrição do meu perfil no Instagram e enviar uma mensagem com conexão, que eu vou te contar tudo que a gente tem feito do lado de cá pelos nossos alunos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a curitibana, que é contadora e que teve uma oportunidade dentro da empresa que ela trabalha de ir para a França. A nossa aluna Mariana Schneider. Mari, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Bru. O prazer é todo meu de estar aqui com você hoje. Ai, ai, eu tenho um carinho enorme assim pela Mari, acho que desde o começo. Mari, a gente está aqui hoje para trazer sua trajetória com o inglês. Então, eu quero começar lá de trás. Escola, ensino médio, adolescência. Você chegou a estudar nessa época? Sim, eu cheguei a estudar. Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular praticamente minha vida inteira. E eu tive inglês em toda essa trajetória de ensino fundamental, ensino médio, mas eu nunca dei tanta importância quanto eu deveria, como eu dou agora, em estudar o idioma. Ai, por que que você dá importância hoje? Por quê? O que aconteceu? O que virou nessa cabeça aí? Onde que você viu essa importância? Na verdade, começou quando eu passei no processo de trainee, meu segundo ano de faculdade, e a partir daquele momento eu percebi o quanto era importante ter uma segunda língua, principalmente o inglês, né? E foi ali que eu percebi que eu tive essa oportunidade e acabei não aproveitando como deveria, né? E aí eu comecei a ver diversos desafios e obstáculos referente a falar inglês, porque eu já estava no mundo corporativo, né? Então, desde o meu início de trajetória, que foi em 2013, esse tem sido um grande desafio para mim. Trainee, no segundo ano de faculdade, eu escutei certo? Escutou certo. Nem eu acreditei, até porque um dos requisitos era o inglês, né? Eu passei por teste, se eu não me engano, teve entrevista em inglês também, e eu achei que eu não ia passar por conta do inglês. E acabei passando, então, assim, foi uma surpresa para mim na época, e desde então tem sido esse desafio de sempre buscar falar melhor, se expor, porque desde lá de trás eu sempre tive muitas oportunidades referente no trabalho e com o inglês. E eu acho que aí entra uma questão muito importante, né? Porque, assim, para uma pessoa tão nova conseguir um trabalho e estando no segundo ano de faculdade, o inglês deve ter sido considerado um diferencial. Quer dizer que você sabia o que estava fazendo e tinha uma vírgula ali que era o inglês, é mais ou menos isso? É mais ou menos. Saber mesmo não sabia, porque era o segundo ano de faculdade, né? Mas fingia Mas eu, bem. eu lembro. Eu lembro até hoje que a dinâmica eu já sabia que eu tinha ido. É engraçado essas coisas, mas na dinâmica eu já sabia que eu tinha ido bem. Na minha entrevista final, eu saí com uma segurança muito grande da entrevista e eu sabia que eu ia ser contratada. E foi assim, foi uma experiência muito legal porque eu achei que eu não ia ser contratada só por causa do inglês. Ai, meu coração chega a tremer escutando uma coisa dessa, porque assim, contando um pouco do lado de cada história, é que eu, Bruna, a gente gosta muito de estourar barreiras, estourar fronteiras, e quando você chega, a Mari é uma pessoa competente na área dela, e ela vai crescer até aqui se ela não tiver inglês, não adianta para qual, assim, barreira ela vá, se ela não tiver, ela não passa daqui, né? E é justamente por causa desse tipo de entrevista. Mari, essa foi a primeira entrevista que você fez em inglês? Ah, não, eu fiz várias já. Como eu falei, sempre tem oportunidades, né? E aí, assim, nos últimos 2 anos de carreira, eu acho que foram que eu tô com uma maturidade, tem 2013, tem 10 anos de carreira. Agora tá mais assim, recorrente ter entrevistas em inglês, oportunidades lá fora, mas é uma coisa que eu já sentia desde o início, né? Na minha área, eu sou contadora, então, e trabalho com reporte, e algumas empresas têm acionista lá fora, então é uma coisa que
é exigido e como é a carreira que eu escolhi, volta e meia tem alguma coisa nesse sentido de eu ter que falar, de eu ter que fazer algum teste, né, de eu ter que provar o meu inglês para conseguir algo. E assim, eu gosto muito dessa palavra do provar, porque eu acredito piamente que nós, por sermos mulheres, a gente já tem que se provar todo santo dia, principalmente dentro do mundo corporativo. Eu acho que só a mulher que está ali dentro, nessas covas de leões, que sabe o tanto que a gente tem que se provar só por ser mulher. Então, assim, quando a gente fala de outro idioma, uma coisa que a gente trabalhou muito com a Mari foi sobre, você sabe falar, você é fluente, né? Você consegue ter essa memória, essa visão, Mari, de que você é uma pessoa fluente? Como é que é isso para você? Bru, eu aprendi isso com você, inclusive. É, eu vou até falar aqui, eu acho que foi a última entrevista em inglês que eu tive. Eu lembro que eu estava muito nervosa e você olhou para mim e falou assim: não é sobre inglês, é sobre confiança. E eu acho que é esse trabalho que eu acho grandioso que você faz, né? Porque, assim, a sua proposta de trabalho é ensinar o inglês, mas no final do dia eu vejo você com assim, um público de mulheres muito grande e você mostrando para cada uma delas o quão grande cada uma é e que é só uma questão de confiança. Então, assim, eu sempre falo que eu sou suspeita de falar do mundo da coque justamente por causa disso, porque não é só o inglês, né? É, eu hoje, através de você, eu conheci pessoas e histórias incríveis e, assim, isso me motiva para falar mais inglês, com certeza, mas por ver que, assim, não só sou eu que passo por essa situação, né? São inúmeras pessoas e cada um tem sua particularidade ali, o porquê que talvez na adolescência não deu tanto, não, né, não prestou tanta atenção nesse segundo idioma, e como é difícil conciliar essa vontade de querer falar melhor, de entender melhor, de ir para um nível melhor e conciliar com o trabalho, né, com casa, com filho, com N outras coisas que a gente tem que dar conta. Ai, mil vezes sim. Nossa, eu tô aqui assim, ó. É muito gostoso escutar isso. Na verdade, vocês que estão assistindo, a nossa proposta do Conectando Mundos é dar voz para Mari, é trazer isso. Porque eu, gente, eu olho para Mari e isso aconteceram diversas vezes. Eu ficava brava, porque a Mari entendia o que eu estava falando. Eu podia acelerar a velocidade e aumentar o nível de vocabulário, colocar coisas mais difíceis. Ainda assim, ela entendia tudo. Quer dizer, o vocabulário sempre esteve na cabeça dela, ela entendia o que estava acontecendo. Só faltava um passo ali, né, para falar e para acreditar que falava, né, Mari? Sim, eu acho que esse é o processo assim de aprendizado que eu tive com você, né? E antes mesmo do mundo da COC, né, que eu fui só aluna em outra escola, você sempre trabalhou da mesma forma e é da forma assim eu estar segura, né? E se eu não sei falar o mais avançado, o básico eu sei falar. E vão me entender falando o básico, mas o mais importante é eu estar segura. Porque depois que a gente sente segurança, a gente fala, a gente se arrisca, né? Só que essa confiança, não, assim, eu digo, não é qualquer escola que consegue chegar ali, né? Eu acho que a maioria dos adultos que não falam inglês hoje é mais sobre confiança do que realmente ter dificuldade ou não, né? Porque a gente olha para o lado, às vezes está falando com algum time de trabalho de outro país, lá fora o inglês assim, é muito, é cultural, né? Eles falam duas, três línguas. Aqui no Brasil não é essa a realidade, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. O inglês não é incentivado desde pequeno. Então, essa é a grande diferença. E quando a gente se vê com um adulto, sei lá, da mesma faixa etária que eu, no mesmo cargo, lá fora, que também é a segunda língua, isso causa uma insegurança, já uma insegurança, né? De talvez se você conseguir falar só o básico, de você já está dando um grande passo, tudo muda, na verdade. Toda a Uhum. perspectiva daquela frustração de não conseguir entender, de não Exato. conseguir, de ficar nervosa, passa a não existir mais.
E eu acho que, nossa, eu concordo assim, grau, número e gênero com tudo que você está falando. E eu acho que aqui tem dois pontos importantes que você levantou. Primeiro, segunda língua. A minha língua mãe é português. Eu, em português, eu sei fuxicar e virar de ponta cabeça e dizer... Eu bêbada, então, meu Deus, não tem Eu sou o terror de quem está Exatamente. aprendendo português. Essa é minha língua mãe. Só que inglês é o nosso segundo idioma, assim como é de 82% das pessoas do mundo que tem inglês como segunda língua. E a diferença é exatamente o que a Mari falou. Nós aqui, eu tenho 29, a Mari tem 18 ali, ó, mas nós dos 25 aos 50 anos, nós temos um gap muito grande que a Mari falou do incentivo. Nós não fomos incentivados a falar na adolescência, ali na época que a gente era uma esponja, né? Não tinha escola bilíngue, não era comum viajar para fora, não tinha um monte de gringo passeando aqui para eu ficar treinando meu inglês. Então, a falta de incentivo, e isso é uma coisa que eu aprendi com a Mari, tira uma repetição. A Mari é uma das pessoas mais determinadas que eu conheço. Ela coloca o que ela quer, ela desenha como que ela vai fazer e ela repete e simplesmente ela chega onde ela quer. E eu admiro muito isso, porque apesar de não ter sido incentivada naquela época, hoje em dia, e aí o que me leva à próxima pergunta. Você falou sobre corporativo, segurança e confiança e pessoas de fora. Hoje, com a sua. E eu digo assim: a gente está saindo de uma trainee, agora a gente está falando de outra pessoa, outro cargo, outra época, né? Outra realidade de vida. Mari, hoje, na sua realidade, com o seu cargo, lidando com pessoas de fora, tendo que apresentar esses reports, como que você lida com isso em relação a ter que se colocar, se expor, que nem você falou? Assim, hoje eu tô num lugar, né, e com uma gestão muito que tem me apoiado muito, né? Eu já trabalhei em outros lugares onde as pessoas falavam muito perfeitamente o inglês e eu me sentia muito insegura de me arriscar. Mas hoje eu tô numa gestão que é uma mulher também, eu acho que é por isso, talvez, que aconteça esse sentimento de vou te ajudar a superar isso. E desde o início eu fui muito sincera com ela, falando: olha, eu venho estudando inglês há alguns anos, só que eu travo, eu fico nervosa, é, eu vou te ajudar. Então, assim, quando tem que falar algum assunto muito complexo, ela já me avisa com antecedência. Ela fala: prepara seus cards para ler na reunião. Não que você vá ler tudo, mas vai te dar um norte, vai te dar uma segurança. A maioria das reuniões são feitas online hoje. E até mesmo assim, acho que no presencial, sabe? Ela me incentiva muito. Inclusive, foi ela que me deu a oportunidade de ir para a França. E, assim, a primeira reação que eu tive quando eu recebi essa oportunidade, eu falei: eu não vou dar conta. E ela você vai dar conta. Então, acho que. E, e é legal isso, porque talvez ela fala: eu passei por isso lá atrás. Eu era Mariana, eu me sentia da mesma forma, só que eu consegui e vai melhorando aos poucos. É, e hoje, né, no trabalho, eu tenho um contato, assim, praticamente diário, porque um dos acionistas da empresa que eu trabalho é francês, então a gente se comunica apenas por inglês, né? E assim, são e-mails, são instruções, são treinamentos, são reuniões, assim, uma ou duas vezes no ano, sempre tem alguém da França aqui no Brasil, querendo falar com as pessoas do Brasil, né? A companhia que eu trabalho, ela é muito aberta em ter essas conversas, de entender os colaboradores, assim, como é trabalhar aqui, o que que vocês enxergam, né? Então, isso também dá uma abertura muito grande para quem está embaixo, de sentir: olha, tem gente indo para a França, tem gente falando inglês, eu também quero. E isso é muito legal, né? Porque a partir do momento que começa a acontecer esses encontros, essas oportunidades, todo mundo começa a se dedicar. E isso é uma coisa que a gente tem sentido, assim, de um ano para trás, assim, até agora. Quando essas oportunidades começaram a aparecer na companhia, das pessoas
terem mais contatos e terem oportunidade de eventos, de conferências com o estrangeiro, todo mundo olha e fala, não, opa, eu também consigo, eu também quero, eu também vou voltar a estudar. E isso é muito legal, porque nem toda empresa faz isso, né? E hoje, nesse lugar onde eu trabalho, eu acho esse trabalho, assim, muito incentivador, porque não é só sobre estar ali, né? Isso está me preparando para outro cargo ou outra oportunidade que venha a ter. E, e eu acho que o incentivo é o pontapé inicial para qualquer coisa, porque o resto é dedicação minha, né? Mas quando eu vejo que tem alguém ali do meu lado me incentivando, e aí eu tenho N pessoas, eu tenho você, eu tenho minha gestora falando, não, vamos lá, Mari, vai lá, consegue. O resto eu faço, né? Porque a motivação dá aquele gás, né? Dá aquela sensação do eu estou no caminho certo. Nossa, realmente vou seguir aqui que vai dar resultado. Então, esse é o grande diferencial, assim, que eu vejo hoje na posição que eu estou e no lugar que eu trabalho. Ai, meu coração, porque olha só, você repetiu, acho que no mínimo umas 4 vezes a palavra oportunidade. E não adianta, ninguém vai te avisar que daqui 3 meses você vai ter uma oportunidade. A oportunidade vai chegar, vai bater, e aí, pô, você está pronta? Mari, qual que foi a tua sensação quando a gestão te procurou com a oportunidade da França? Porque imagino assim, presumo que tenha sido um baque, um choque e o incentivo que você Oi. precisava, queria também, né? Olha, como eu vinha há anos estudando, eu achava que essa oportunidade nunca ia, assim, nunca não, mas ela não ia acontecer agora, nesse momento, nessa empresa. Não imaginava. E veio de supetão, assim. E a primeira sensação que eu tive não, assim, não acredito que isso está acontecendo. A segunda foi, eu não vou dar conta. E nesse não vou dar conta, eu tive uma rede de apoio, assim, muito, que me incentivou demais, falando, não, a oportunidade é sua, vai lá, vamos fazer acontecer. E ter esse apoio, eu acho que é fundamental, né? Todo mundo tem segurança, todo mundo fica com receio de errar, não quer fazer feio, ainda mais assim, né, numa oportunidade dessa. Mas quando a gente tem uma rede de apoio ali que incentiva, mas incentiva assim, verdadeiramente, né? Te apoia, te fala, não, vamos lá, você quer conversar comigo? Vamos conversar, me liga a qualquer hora. O que que eu posso fazer para te ajudar? Então, acho que isso muda muito a forma como a gente encara o inglês, né? Para de ser Incentivo aquela obrigação genuíno e fala, nossa, tá sendo legal. E essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui no mundo da Coque, no Bruno, gostei. porque a gente conhece pessoas Bruno da Coque, no mundo da Coque. Eu conheci pessoas extraordinárias e quantas vezes, às vezes, a gente precisa ir para uma entrevista ou quer falar, só quer falar. Ai, não consegui estudar essa semana, eu preciso falar. Se você jogar no grupo lá, sempre aparece uma ou duas pessoas disponíveis para falar com você. E eu acho isso incrível, assim. É uma rede de apoio muito legal, né? É, isso assim, isso não tem nem preço, porque não tá no contrato lá que você tem que estar disponível para falar com outras pessoas, mas as pessoas estão engajadas. Então, assim, quando chega alguém lá e fala, olha, hoje tem uma entrevista, tem alguém para treinar comigo? Aparece. E eu acho isso incrível, porque eu gosto muito de time que joga junto, que tá ali, vamos todo mundo. Então, essa rede que você formou, Bru, para mim, assim, é um diferencial muito grande. Olha, Mari, de tudo que a gente. Eu converso muito com a Mari. A Mari se tornou uma pessoa muito próxima. E não tem como, né? Porque não é só inglês mesmo. A gente fala e defende isso e não é só inglês. Eu gosto demais dessa ideia de que, gente, eu falo inglês, mas eu não sou a única pessoa no mundo que fala inglês. E eu não quero, inclusive, um parênteses, quando eu dava aula particular, eu parei de dar aula particular porque me incomodava. A pessoa só sabe falar comigo? Não, tá bom, você já fala comigo, bora, vamos falar com o vizinho, com o primo, com o tio, com o irmão, com a amiga que está lá nos Estados Unidos.
Meu inglês não é o único do mundo, é só mais um, eu vou te ajudar aí, beleza, vou falar com o resto do mundo agora. Então, essa ideia que a Mari está trazendo é uma coisa que a gente implementou no nosso mundo de conexão, porque no final do dia tudo é sobre pessoas. E, cara, nós temos muitos alunos. Se a gente conseguir fazer, eu até brinco com as meninas que se você quiser fazer conexão todos os dias, gente, não é à toa que chama Conectando Mundos. A Mari, ela tem o mundo da Mari, literalmente inteiro. Então, é essa ideia de que são pessoas, essas junções, é muito mais do que inglês. Fico muito feliz, Mari, de que você goste disso, de que seja uma coisa que você usa, que te faz bem, né? Não, e uso muito. É, assim, e é além de aprender inglês, a gente começa a conhecer a história de pessoas incríveis também. Então, Isso. isso, juntar as duas coisas é sensacional. Nossa, eu vou contar para vocês. Você tá um pouquinho travada. Ai, Deus Ah, orar. O Papai do Céu vai botar a mão aqui nesse vídeo. Ai, mas, Mari, olha só, sobre pessoas incríveis, né? Inclusive, a gente tem uma peneira. Não sou, nós não somos uma escola que você vai lá e faz a matrícula. Ninguém entra sem conversar com a gente, justamente porque hoje 100% das pessoas que estão conosco são pessoas de bem, são pessoas que tratam bem, são educadas, não há preconceito. Tem coisas que estão no contrato está lá escrito, não tem homofobia, não pode ter gordofobia, é coisa de quebra de contrato isso. Então não existe. Eu gosto muito disso, muito mesmo. Mara, agora me diz uma coisa. Eu quero rebobinar um pouquinho, porque eu quero saber, a gente traçamos ali a linha até receber a proposta. No dia que você recebeu a proposta, aceitou, tá, vou. Como é que foi a tua decisão em relação ao inglês? O que que você... eu não aceitei no dia, Bruna. Eu sou Ah, não foi no dia! difícil, mulher. Se eu não Eu sou difícil em tudo na minha vida, eu não aceito nada de Olha, primeira. sabe Eu o que pedi é? pra pensar. Eu preciso pensar. Eu ia falar, eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Posso te dar? Era uma sexta-feira. Posso te falar na segunda? É porque nada, Trabalho e sábado e assim, nada domingo. na Tá, minha tá, vida tá, tá, eu tá, tá, tomo tá, tá, tá. decisão. É, aí você já, assim, desligou o telefone e você fala, eu já aceitei, eu já aceitei. Não, mas brincadeiras à parte, eu não sei tomar grandes decisões assim de bate pronto. Eu não gosto. E, Uma mulher sábia. e aí eu e aí eu pedi para o final de semana para pensar. Na época eu era casada e claro, o meu ex-marido ele me incentivou muito. Ele falou: "Você tá louca? Você é sua vaga, por que que você falou que não? Como assim?" Eu falei, não, calma, preciso aqui pensar, tá? Se eu aceitar, o que que eu preciso para fazer bonito, né? Bom, Bruna, foi isso. Bruna, foi isso. Eu falei assim, primeiro eu tenho que ver se a Bruna consegue me dar um suporte. Faltava acho que um mês, né? Para viagem. Falei, primeiro eu vou ver com a Bruna, assim, se ela falar que não é disponível, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso dela comigo nessa. E porque eu pensei assim, olha, eu sei falar inglês, mas eu preciso de alguma ajuda, algum suporte para ir acostumando meu ouvido, para chegar lá já mais ambientada, para passar pela imigração, para preparar meus slides que eu vou apresentar, para saber falar o que eu preciso levar, né, para apresentar de uma forma bonita, que não seja só ler um papel, porque na hora eu não queria também chegar lá e ler, né? E aí você falou top na hora. Aí segunda-feira eu voltei e disse o sim, mas não foi um sim de bate-pronto. Eu primeiro precisei, tudo na minha vida eu primeiro preciso colocar na minha cabeça, me organizar. Eu acho que você falou, eu recebo esse feedback sempre, que eu sou uma pessoa muito estruturada. E isso é pra tudo. Então eu preciso organizar na minha cabeça, ah, tá, se eu quero chegar aqui, eu preciso fazer isso, isso, isso. Quanto que eu vou dedicar do meu dia? Quanto eu vou dedicar de dinheiro? Porque tudo é tempo e dinheiro, né? O que que eu preciso para chegar lá no dia da viagem e estar bem, estar segura? E aí foi esse processo que a gente construiu junto, mas foi um final de semana para dizer o sim. É quase um pedido de casamento para pedir qualquer coisa para Mari. Porque ela, claro, eu só preciso pensar, me dá uns dias, por favor.
tudo isso. É sempre assim. Todas as grandes decisões da minha vida, eu falo, tá bom, você me dá um diazinho só pra eu processar aqui e sentir, assim? E eu acho que isso faz diferença também, tá, Com Bru? certeza. Porque isso me ajuda a ter segurança. É a minha forma Exato. de me achar, assim, de estar segura com aquilo. Então, é muito difícil aceitar qualquer coisa assim na cara. Mas foi assim, depois de um final de semana, aí eu dei o retorno e tudo, a gente foi organizando tudo depois desse sim. Mas olha só, eu tenho dois comentários aqui. Primeiro, isso que a Mari falou sobre estruturada. Gente, parece tão fácil. Ela gastou 15 segundos ali para falar quanto tempo eu vou reservar na agenda, quanto que eu estou disposta a investir. E olha só, essas duas, eu não gosto, para mim não é tabu tempo e dinheiro. Eu amo, amo, amo essa frase. Tudo é tempo e dinheiro. Cara, para você conseguir É, meia hora do tudo. meu tempo, para você conseguir um Pix da minha conta, pode suar, meu filho. Pode suar, porque tem que estar no meu planejamento que você me oferece. Então, eu gosto muito dessas duas frases de quanto você está disposta a investir, principalmente por qualidade e resultado, não é nem qualidade, é resultado, e quanto tempo você está disposto a colocar na agenda. Não adianta você fazer se você não for fazer o outro. Não adianta você pagar e não ir, não adianta você ir e Não, não pagar, não adianta. Então, assim, a Mari, não quando adianta. ela, nesse momento, o nosso mundo não existia ainda. A gente fez um trabalho nessa época que, quando a Mari me procurou, ela tinha 32 dias para viajar. A Mari estava com a carteira e a agenda aberta. Foi isso, foi exatamente isso. Porque eu acho que eu falo brincando disso, mas é porque a Mari tinha um objetivo muito nítido. Ela já tinha priorizado o que que ela queria. Eu imagino ela fazendo coisas na agenda dela de uma maneira toda colorida, tipo assim, tá, tô aqui, quanto tempo que eu vou colocar na minha agenda? E assim, ó, pronto para fazer os encaixes. E a mesma coisa na planilha financeira dela, que deve ter 43 cores, essa contadora aqui. Mas, enfim, eu admiro muito o que ela fez e eu gosto de ressaltar isso porque tempo e dinheiro colocado no seu objetivo e feito com determinação, não tem erro. Não tem erro. Aí ela falou sobre a agenda. A Mari podia ser sábado. Nossa, mexeu no balé sábado, 11 da manhã? Não. Pode ser 1 da tarde, depois que eu tomar meu café? Pode. Então tá bom. Ajustava a agenda, mas não apagava o compromisso. Mari, eu admiro demais o que É, você construiu para fazer. Demais, demais, demais. assim, Bru, aí voltando um pouco falando de mulheres, né? Eu venho de uma família de mulheres, todas independentes, né? Então, assim, minha avó foi a matriarca e teve 4 filhas, e todas elas, se você falar, eu sou igualzinha a elas, nós temos um pensamento muito analítico e organizado, todas. E eu cresci assim, então, para mim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue ter essa linha de raciocínio? É porque eu fui criada desse jeito, mas e isso me ajuda, porque é como você falou. Eu acredito que tudo, qualquer coisa, qualquer habilidade que você queira ter é dedicação, né? O meu professor meu professor de balé fala isso. O melhor aluno é aquele que vem para aula. Esse é o melhor aluno. Não Nossa, é amei o que essa tem um frase. físico já avantajado. Quando ele falou isso, eu falei, é isso, é sobre isso. Eu levo isso na minha vida, eu levo isso pro meu inglês, eu levo isso pro meu trabalho. O melhor aluno é aquele que tá na aula, é aquele que tá todo. E aí, assim, eu acho que o importante também é dosar, né? Eu queria muito estar bem, mas eu vou respirar inglês 24 horas? Não, vai me cansar, né? Eu vou chegar lá exausta, vou chegar lá cansada, vou chegar irritada, porque vou abdicar um mês da minha vida. Então, é igual você falou, não, aqui esse horáriozinho não tem, não mexe no meu balé, porque eu acho que faz parte. Quando a gente toma consciência disso, de eu posso me dedicar, só que tem coisas que eu também não posso abrir mão, né? E a gente consegue encaixar tudo, né? E eu lembro que eu falei assim, Bru, mas você falou, você me deu uma proposta de 30 minutos por dia. É suficiente? Você falou, Nossa, não precisa mais do que isso. Tá ótimo, e domingo você vai descansar. E assim, no início eu falei, não, domingo eu tenho que estudar. Não, domingo eu tenho
que descansar realmente, porque eu tenho que absorver também tudo que eu falei durante a semana, tudo que eu repassei durante a semana, né? Então, o descanso, né, o tempo para mim mesma, sem compromisso, é muito importante. Só que fazer essa logística assim não é algo tão simples, né? Exige um pouquinho de maturidade. Mas assim, além da maturidade e do financeiro até, eu acho que dedicação é a palavra. É, Não tem dedicação você como consegue fugir. tudo, Bru, até ganhar dinheiro. Então, pra mim, Exato, é a chave. É a exato. chave, assim, pra você conseguir tudo. Eu aprendi muito isso com você e eu sou muito grata, porque é exatamente isso, é repetição. E, de novo, eu volto no fator. Quanto você está disposto a investir e quanto tempo você está disposto a colocar na agenda? Porque tem como ser feito. Eu lembro, Mari, que a gente tinha combinado. Eu lembro da reação dela quando fiz a proposta para ela de 30 minutos. Ela olhou para minha cara assim, ó. Eu acho que a reação dela na cabeça Eu foi: olhei, minha filha, você tá sabendo que eu viajei um mês? eu pensei isso. Bruna, eu falei, 30 minutos diário, Bruna. Não, você não tá entendendo. Eu manda aí, manda 1, 2, 3 horas que eu vou dar um jeito, intensivão. Mas foi, assim, uma escolha muito sábia. E eu acho que isso tá muito voltado no que você sempre fala. Tá orientada. Eu tenho um norte, sabe? Porque sozinha eu não conseguiria ter essa dimensão. Talvez eu fizesse uma semana ali, 4 horas por dia, na segunda semana já tá cansada. Então, dosar energia também é muito importante para você conseguir ter uma constância, né? Cara, e segunda-feira, vocês não têm noção. A Mari chegava num gás, mas num gás que ela jamais, é a mesma lógica de academia, ela jamais teria chegado no gás na segunda se ela tivesse treinado no domingo. Não tem como. Eu defendo muito isso, defendo muito de direcionamento, porque a Mari sozinha, é lógico que ela teria ido, é lógico. A diferença é um Reels hoje, um vídeo no YouTube amanhã, um podcast daqui 4 dias, 6 dias sem triscar em inglês, um dia estudando 4 horas. Ela andou para vários lugares e não foi, não desenrolou. O que me leva, Mari, assim, aonde eu quero chegar o tempo todo, assim, que eu quero ouvir de você. Chegou na França, chegou na imigração, chegou na oportunidade, fez o que você tinha que fazer, colocou tempo e dinheiro, colocou sua determinação ali, foi. Como é que foi a experiência de lidar pessoalmente? Acho que mais do que imigração, lidar pessoalmente com as pessoas do seu trabalho, com as apresentações do seu trabalho, com a empresa lá em outro país, e ressaltando que franceses têm a língua mãe francês. E eles têm um sotaque para falar a segunda língua inglês Exato. com sotaque francês. Mário, você fala francês? Não, mas você me ensinou a se virar. Eu lembro disso Eu falei, Mari, vem cá, senta aqui que hoje você vai aprender 10 também. O que coisas eu sei é só o que necessárias você me em ensinou. francês. Um Não, mas dia, foi isso aí, né? Foi um dia 10 frases em francês essenciais. essenciais, não vai sair daqui Mas sem saber assim, falar Bru, isso. realmente lá é a segunda. Exatamente. Ela é a segunda língua deles, fora da empresa, as pessoas não gostam de falar inglês. Não é todo lugar que as pessoas estão abertas para falar inglês, porque eles gostam de falar em francês, mas dentro da empresa a maioria fala, né? E assim, é maioria, não é todo mundo. E isso foi o mais legal de sentir de lá, porque eu tive interação com três áreas, e nem todos falam. E por que que eu falo que é legal? Porque às vezes a gente se coloca num lugarzinho aqui falando, ah, é só aqui que ninguém. Não, lá também tem pessoas que não falam, pessoas que falam o básico do básico. E eu precisar, pensa, eu precisar, teve uma reunião que era de débito e crédito contábil. E as duas meninas que estavam comigo, elas não falavam muito bem. E foi muito engraçado, porque, assim, a gente se entendeu de alguma forma. E escreveu no quadro, e uma falava em francês, a outra respondia em inglês, e aí eu e minha gerente ficava conversando assim também, tipo, como que a gente está se comunicando? Será que é isso mesmo? Mas assim, confirmava 3 vezes a mesma informação para ver se é isso mesmo. Eu acho que acontece, sabe? Quando você está disposto, e assim, e pensa,
elas não sabendo falar muito, já é uma coisa técnica, mas aconteceu, foi muito legal a troca de ir para um outro país, de trabalhar com equipes, né, do seu acionista, é muito legal, assim, é uma experiência incrível. É, porque você conhecer as pessoas fisicamente é diferente do que falar só online, né? Depois disso, o relacionamento do dia a dia muda, fica muito mais fácil fazer uma ligação mais informal pelo Teams para resolver alguma coisa. Fica muito mais fácil você mandar uma mensagem para resolver alguma coisa. A questão da formalidade, ela vai embora, porque as pessoas te conhecem fisicamente. E isso muda a cadeia completa da comunicação, como é o dia a dia, né? Então, essa experiência, assim, para mim foi incrível, né? Foi incrível tanto conhecer melhor a minha gestora, porque a gente passou 10 dias juntos, e conhecer as equipes com as quais eu trabalho, sim, já vinha trabalhando há um ano e meio e continuo trabalhando, também foi muito incrível, porque também você passa de deixar de ver a pessoa só como um profissional e ver a pessoa mesmo, né? Porque eles são muito hospitaleiros, assim, então fomos almoçar juntos, e uma pessoa atrás daquele profissional, essa eu acho que é a melhor parte, né? Eu adoro conhecer pessoas, então é, é uma experiência, assim, que eu não consigo nem te mensurar. Ai, ai, olha só. Primeiro, disposta a falar. Se a menina que não importa se é débito e crédito contábil, se é um vocabulário específico, se é uma coisa impossível, ou se elas estariam, por exemplo, num bar falando dos boys. Não importa, não importa. Qualquer momento que você tá, ó, aberta, pode falar. Se tá falando errado, eu não vou te corrigir, eu vou te completar. Essa troca não é conversação. Isso é comunicação. Pegar o que ela falou de desenhar no quadro, gente, desenhar num quadro é deixar. Tá aqui, ó, é isso aqui? Ah, não, beleza, fechou. Outra coisa, a Isso, Mari é falou isso sobre aí. confirmação. Não tem problema ser meio que entender. Fala o que você entendeu. Se faltou alguma informação importante, ela vai completar. Comunicação. Quando a Mari voltou, que ela me Co- contava essas é, coisas, gente, eu ficava assim, ó. É a definição de comunicação. Com quem tem. E aí entra uma coisa muito importante. Vocês viram que ela mencionou que tem gente que fala menos, tem gente que fala mais, tem gente que fala excepcionalmente bem e tem gente que vai penar muito. é, É é tudo igual, Bru. sobre E assim, pessoas. e a comunicação é o ponto-chave. E a gente está falando de comunicação básica do dia a dia, né? É, a gestora que me acompanhou, ela é muito tranquila de parar a reunião e falar: é isso? É isso mesmo que eu entendi? Ela interrompia e perguntava. E eu acho que isso tá tudo bem fazer isso, né? Isso é a tal da segurança. Ser seguro não é saber tudo. Ser seguro ó, eu entendi isso, é isso. Ah, é isso, então tá bom, então pode seguir. Ah, não, 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 volta. Pode repetir, por favor? Porque comunicação é essa, né? Às vezes não é nem a questão do. Às vezes a gente no português tá tentando falar e a outra pessoa não entende, tenta falar de outra. Eu uso muito isso quando eu não entendo. Você pode repetir com outras palavras, por favor? Porque é a comunicação, né? E na outra língua acontece da mesma forma. Só que às vezes a gente fica meio, ai, não vou interromper, não vou perguntar, e deixa, né? E aí você deixa passar, assim, Aí muita que coisa. tá. Mas a comunicação, ela é, Eu vejo a sua gestora, nesse caso, como uma pessoa muito sábia. E como professora de inglês, eu estou ela falando isso. Como mentoria de inglês aqui, eu estou falando para você que ela é muito sábia. Por quê? Meu, chegou na metade da. Pera, deixa eu entender. Entendi esse bloco. Pausou, continua. Entendi esse bloco. Entendi. O que que adianta o bendito do francês estar lá pi, 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 pó, 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 não entender nada, não ter o que trazer, é, ela vai ter que buscar informações. Não é esse o objetivo. Se o objetivo é, ele está me dando uma informação, ele está falando para mim a informação, deixa, ele deve ter tido principalmente, e isso vai, ó, mais um detalhe, isso vai muito da pessoa. Porque vocês vão encontrar, nós vamos encontrar pessoas boas e ruins em português e inglês, pessoas que vão estar querendo repetir, pessoas que, você é burra por acaso? É normal, é normal. Só que se você está num ambiente que aquilo foi construído para receber a brasileirada que está vindo,
Oh, eles já sabem o que esperar da gente, né? A gente, tá bom, pera, 1 minute, please, can you repeat? Não, Bru, e engraçado que lá eles também, no meio das reuniões, eles paravam e falavam em francês entre eles. Coisa natural, assim. Só um pouquinho. Falam em francês, é isso, tá? Sabe? Eu acho que quando você sai um pouco da formalidade, eu acho que o mais difícil no mundo corporativo é a formalidade. Quando uma reunião é muito formal, que todo mundo, não posso falar aqui, não posso falar em português aqui, sabe? Só para validar a informação, isso me dá insegurança. Em ambientes onde eu não posso me expressar, eu tenho muita insegurança. Então, quando o ambiente já tá ali, né, acolhedor, né, eles estão interagindo assim, você pode fazer o mesmo, muito melhor. Assim, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil até no português. A liberdade do double check. E aí não é sobre idiomas, é sobre a pessoa que está falando, se ela vai dar essa liberdade de double check, né? Double check é lindo, gente. Exatamente. Mari, o que me leva à pergunta assim que você comentou sobre essa formalidade, conhecer pessoalmente a pessoa. O que que você acha que estar na França, conhecer o time de lá, conseguir viajar pela empresa, viajar com a sua gestora, o que que você acha que traz de consequência para você ter conseguido viver o inglês lá, ter conseguido ter essa comunicação com eles? O que que você traz de consequência disso? Muitas coisas. Exposição profissional, essa foi a primeira. Assim, acho que é uma experiência de vida, né? Foi de vida porque foi a minha primeira vez em Paris, foi a primeira vez da minha gestora em Paris, então foi incrível, pessoalmente falando, profissionalmente falando. Eu aprendi muito, eu sou de um projeto do IFRS 17, né? E a troca sobre a nova norma que estava sendo implantada foi, assim, para mim, um grande ganho de entender como que eles racionalizaram todo o projeto, porque eu peguei, na metade do caminho, então, assim, tinha muitas dúvidas na minha cabeça, ir lá e sentar do lado deles, me explica, me deixa entender como é que vocês trabalham aqui, né? Eu trabalho com demonstração financeira, então como é que vocês vão fazer aqui? Eu acho que essa troca me agregou assim muito. Não é só do inglês, né? Aí é muito do meu profissional, da área que eu atuo. E com a minha gestora foi pessoal, de conhecer um país novo. Era um sonho dela, então assim, foi uma viagem assim eu falo que foi até fugiu a palavra em português, um milestone na minha vida. É, é um marco, né? Um marco na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque eu tive dias que eu pude aproveitar a cidade, conhecer, turistar, e essa troca de tanto técnica quanto de pessoas lá com os franceses. Ai, ai, voltou com uma Que foi, Bru? visibilidade. Não é que eu fico feliz, né? Eu acho que eu lembro muito das fotos. A Mari fez um vídeo lá para mim, eu fiquei muito emocionada na época. Eu acho que a gente está falando de visibilidade profissional, ascensão na carreira, querendo ou não, né? É uma coisa que, querendo ou não, ela vem. É uma possibilidade eu não sei, não conheço a gestora, mas imagina num cenário geral. Você tá com seu gestor vivendo um momento desse. O que que acontece? Ninguém tem o inglês perfeito. Ninguém tem o inglês. A pessoa que mais fala inglês na empresa, ela É, também precisa double check em algum momento. Então, viver esse momento de desafio de idioma junto com o seu gestor é uma conexão. E é uma conexão boa, porque volta para o seu dia a dia, né, Mari? mas, o Bru, não é todos que trabalham dessa forma. Eu entendo isso, né? É a primeira vez na minha carreira que eu achei alguém que me deu essa abertura, me deu, sei que seu inglês não é o perfeito. Tá tudo bem, para assim, essa confiança que ela deposita em mim me incentiva, né? E me incentiva a N coisas, assim, porque se ela acredita, é porque eu tô acreditando em mim, né?
Primeiro é Sem porque eu tô dúvida. demonstrando isso para ela, que não, eu consigo, eu vou fazer acontecer. E isso eu acho que é a oportunidade, né? Não é nem o ir para a França, é ter alguém acima de você É que te sobre. abra portas, que te dê suporte, né? Porque, claro, ela cobra performance normal, é uma empresa, né? Resultado. Mas essa gestão de pessoas, me preparar para subir, para crescer profissionalmente, isso Incrível. é assim, não é em todo lugar, viu? Fora da curva, Eu confesso que inclusive. eu sou privilegiada nesse momento. Mas, Mari, eu acho que a gente volta muito num ponto que a gente bateu durante a conexão toda, né? Mulheres. Mulheres que levantam mulheres, independente de ser a sua gestora direta, ser a sua pessoa, ser a sua professora de inglês, de ser a pessoa, a sua contadora, não importa. Pode ser a moça da limpeza da empresa. Se você é uma mulher que levanta Mas o Bru, mulheres, você vai e assim, encontrar não é com. nem questão de não ter homens fazendo isso, sabe? Mas eu acho Sim, que a nossa geração passou por isso, né? Viu tantas mulheres sofrer para chegar numa gestão, chegar, sei lá, numa superintendência, é minoria ainda. É, exato. aqui no Brasil, principalmente. Então, eu acho que quando é, mulheres se apoiam, né? É incrível, assim. Já sabem são quando você é banido ou quando você é tirado de uma roda de conversa porque, ai, é mulher, ai, porque uma hora vai ficar grávida. Sabe aqueles comentários, assim, que nenhuma mulher quer ouvir, né? Isso não me faz melhor ou menos eficiente, né? No trabalho. Muito pelo contrário, eu vejo que as mulheres estão com tudo. E, cara, elas dão conta de muita coisa, porque dão conta de filho, dão conta de marido, dão conta da casa, dão conta do trabalho, dão conta de tudo. Então eu vejo assim que quando mulheres se juntam com o propósito de vamos lá, dá a mão aí e vamos junto, é incrível. É Não tem pra ninguém. incrível. Não tem, não tem, não tem. Ai, meu Deus, incrível. Mari, é sempre um prazer falar com você. Eu acho que justamente por isso. São ideais no final do dia, né? É tudo sobre pessoas, mulheres, pessoas e pessoas. Idioma acaba se tornando uma ferramenta. É isso. Inglês é uma ferramenta que torna Sim, essas exa conexões possíveis. exatamente isso. Só que também é uma ferramenta que limita se você não Exatamente isso. tiver. É, é igual você falou, né? No português a gente quer falar tudo que a gente está sentindo. Quando você não tem a ferramenta, você acaba não falando ou não sendo aquela pessoa interessante por não conseguir usar, ou você tem a ferramenta e não sabe usar, né? É mais ou menos isso. Exatamente, Mari, exatamente. Mari, o que me leva à minha última pergunta de hoje, assim, eu acho que, primeiro, eu queria deixar muito público, muito claro, quão orgulhosa eu sou de tudo que você conquistou, principalmente, assim, o pré-viagem foi uma coisa incrível de acompanhar, foi lindo a sua determinação. Eu realmente aprendi muito sobre determinação naquele mês com você. Foram 30 dias que eu falei para Mari, enjoou de mim? Tô nem aí. Hoje eu tô com roupa de academia, tá? É isso, era isso. E aí, depois disso, a gente, Era isso. hoje a gente tem um trabalho muito mais direcionado com a Mari, porque a Mari, ela não está no trabalho dela para brincar. Ela precisa falar com gente grande. A Mari, a gente está colocando ela numa posição de conseguir botar o ombro para trás e se apresentar em qualquer ocasião, por exemplo, né? Então, esse trabalho direcionado, Mari, ela faz com excelência. É lindo de ver as suas produções. Eu estou, assim, cada dia mais orgulhosa de você, isso pessoalmente e profissionalmente falando, porque olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida foi sobre essa norma, tá? Se vocês quiserem conversar comigo. Eu sei, eu sei. Ai, ai, Eu ai. só falo disso, né? Ai, Olha, eu Bru, aprendi essa norma. você aprendeu, né? Eu vou falar que, assim, é um prazer ser sua aluna. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas vêm me procurar perguntando sobre o mundo da coque. E a primeira coisa que eu falo, eu sou suspeita, né? Eu conheci a Bruna fora daqui, e, assim, me marcou tanto o intensivo que eu fiz com você, que quando eu precisei, eu não tinha.
E eu não tô falando, era uma escola que tinha excelentes professores, né? Você sabe, lá só tem excelentes professores. Mas você me marcou de uma forma, assim, é, é, porque você me tirou da zona de conforto. E tirar da zona de conforto não é ser chata, não, não. É falar, ó, aqui sai mais coisa, sabe? Tipo, é ver potencial nas pessoas. E isso faz diferença, do tipo, tá bom, eu sei que você sabe, mas você consegue mais. E eu gosto de pessoas assim comigo, né? Eu gosto de pessoas que me. Mariana, leva aí, vamos lá, você consegue mais, vai mais um pouquinho. Porque é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente se movimentar, né? Então, assim, eu sou suspeita de falar de você, porque eu admiro muito o seu trabalho, e além de tudo isso, né, eu sempre falo, você é um conector de pessoas incrível, assim. Assim, o mundo da Coque faz o quê? Já fez um ano? Tem Não quatro fez, né? meses. 4 meses. Parece que faz. Olha só, eu tô achando que já tem um ano. Porque a interação é tão grande com as meninas e a gente vai conhecendo elas e vai virando amiga, né? É assim, a Gabi, por exemplo, não, Gabi, vamos falar comigo, vamos lá. Assim, então, assim, eu acho que isso começa a ser tão rotina no nosso dia a dia que é gostoso, né? E é a frase clichê que a gente sempre fala, não é só sobre inglês. É o inglês, no final do dia é o inglês, né? A gente tá aqui por causa dele, mas fazendo de outras formas, né? Não naquela método tradicional que adulto já está cansado, não quer sentar, ficar ali estudando horas. A gente quer falar, a gente quer falar sobre nós, quer expressar nossas opiniões sobre assuntos. Então, acho que ter esse combo assim com pessoas extraordinárias eu não sei nem explicar em palavras como que é fazer parte de tudo isso. Ai, meu Deus. Mari, de verdade, sinta-se muito abraçada. A gente fez um encontro presencial em São Paulo e as mulheres que estavam nesse encontro, Gabs, Verônica, foi assim, conversas de um nível tão alto que é impossível ser só sobre inglês. De novo, inglês acaba sendo uma ferramenta e sem ela você acaba se limitando. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui é sobre o que você falou de. Ai, meu Deus, um minuto? Droga, perdi a linha. Mas enfim, Mari, eu agradeço muito, muito tudo isso. Ai, não sei, eu fiquei emocionada de que meu coração fez tá, 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 tá. Calma aí, só um Ai, pouquinho. lembrei, já sei, já sei, já sei. A Mari falou sobre Oi. zona de conforto. Vocês não têm noção. Teve um dia que eu vi a Mariana me jogando da janela. Ela me contou 2 minutos no começo de uma aula. Ela me contou sobre um livro que ela estava lendo. Ela estava muito empolgada, porque era uma coisa que falava sobre a geração de hoje, a geração de ontem, a comparação. Ela chegou, ela deve Mas ter eu estava te soltado falando no português, né, 4 dona mil. Bruna? Sim, exatamente. Aí ela chegou, ela vomitou assim umas 4 mil palavras em 30 segundos e eu falei assim. Ok, eu adoraria escutar sobre isso em inglês. Gente, a cara que essa mulher fez para mim para falar Não, sobre não foi assim, tá, gerações. Bruna? Não foi assim. Não Não foi? foi assim. Deixa eu te Como contar é a que história foi? direito. Eu vomitei o livro em você porque eu tava fascinada pelo livro. E eu Aí a amei. gente ia entrar num conversation, não é? Foi. Só que aí deu 5 minutos de todo mundo entrar, você falou assim, então, a Mari tá lendo o livro, muito legal, e ela vai falar aqui Não com a era só a gente em gente? Não era inglês. só a gente? Não, não era só a gente. Eu olhei pra você, eu falei, oi? Eu vou? Não era só a gente. Os Oi, detalhes, nunca eu não mais entrou lembrava do adiantada detalhe. Não, mas eu acho que foi uma conversa nossa antes de entrar na aula. E eu falei, nunca mais fala com outras coisas antes da aula pra você. Ai, ai, foi Mas muito foi legal a divertido esse experiência. dia. Foi muito Foi divertido tipo, oi, porque o que que ó, você tá falando? eu Você não vou, eu não vou, combinou não. comigo? E assim, eu, Foi eu tipo trouxe isso. essa história porque ela contou em português, ela estava empolgada, ela tinha opiniões. Eu acho que foi por isso, a Mari falou sobre ter opiniões em inglês, né? Ela tinha opiniões fortíssimas sobre aquilo, né? E aí o que Fortíssimas, aconteceu? exato. Fortíssimas. Ela estava assim, ó, soltando fumacinhas sobre o livro, né? E aí eu coloquei ela numa tanto fora da zona de conforto, só que ainda assim, né? Era um ambiente Que eu fiquei, seguro porque na ela hora, conhecia as eu fiquei pessoas. assim, Bruna, você não me avisou? Tipo assim, o Gente, que que a saiu. Bruna tá falando?
Claro que saiu assim, Foi um engraçado. décimo, um quinto do que ela falou em português, é claro. Só que ela ficou numa situação de pressão e Óbvio. ela conseguiu trazer o ponto principal. Não explicou tudo que ela falou em português, mas voltando no que a gente falou, comunicação, she conveyed the message. E Mari, deixa eu te contar uma Isso coisa, mesmo. a título de curiosidade, na Hum. verdade, eu acabei de gravar, eu acabei de postar, eu li um livro, eu fiquei muito brava com o livro, eu estava igualzinha a você aquele dia, assim, ó. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um Qual é o episódio, livro? chama Yellowface, eu fiz um episódio inteiro do meu podcast, soltando as minhas fumacinhas Já, sobre o livro, já tá disponível? já. E eu lembrei muito de você Vou enquanto ler. eu gravava, porque gente, era a Mari soltando as fumacinhas. Eu quero falar sobre esse livro em inglês. Ó, No caso eu não queria, mas eu falei. queria No falar caso, sobre eu o só livro estava mesmo. empolgada com o livro. Você aproveitou a empolgação e falou: ah, tá tão gostoso assim falar em português, então vamos falar em inglês também? Como... Mas você faz isso, né? É igual você com a série que você pediu pra Ai, foi assistir. muito legal esse dia. Não, Mari, eu falei: nossa, tua razão, tô assistindo série, blá blá blá. Ah, tá, é? Então tá bom, toma essa. Primeiro, o primeiro episódio. Bruna, Foi. que série é essa? Eu não tô Pô, entendendo que nada que língua que vocês eles estão estão falando falando. aqui? Você é ótima. Você falou, não é? Não quer treinar sotaque? Tá aqui. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos lá. É Fora da zona de isso. conforto. É isso É aí. isso, é isso. É engraçado, porque a gente fala de zona de conforto, eu amo esse conceito todo, justamente porque zona de conforto, em momento algum, a Mari estava, por exemplo, numa reunião de trabalho importante e ela foi arrancada ali. São ambientes seguros, que ela sente uma pressão, que ela é surpreendida e ainda assim dá um jeito. Então, na verdade, no final das contas, o dar um jeito, ele te prepara. Te prepara, te. A gente ri disso hoje, mas no dia ela sofreu. Nos 2 dias, né, Mari? Vo- Você sempre faz eu suar frio, Bruna, que você tá aí desse lado, eu tô desse, você não vê. É muito legal, muito divertido. Quando Vocês não eu têm paro e noção. olho pra cima, assim, ó, e você fica falando, tem alguma coisa colada na parede? Eu Teve falo, uma época que eu não, achei eu que tô ela tinha acessando uma o meu tela em cérebro. cima, porque ela ficava assim, ó, sabe, pedindo para Deus, oi Deus. Oi, Deus, lembra o que que eu tenho que falar aqui, por favor. Mas é sobre isso. E eu Ai, acho que meu é isso Deus. que faz a gente evoluir. Exato. Ficar parado no mesmo lugar é fácil. É sair Fazer da fora da conversa zona. leve aqui é fácil, né? O difícil é realmente sair Mas você disso. faz isso sem traumatizar, né? Não Esse é é o minha ponto. mente traumatizada, não, mas você faz isso Só um sem suorzinho frio traumatizar, aqui. de uma forma descontraída, divertida, pra ter histórias pra contar depois. É Por isso, isso que é gostoso. isso. Mari, seguinte, me conta uma coisa agora. Na verdade, não para mim. Eu convidei a Mari, né, para participar do Conectando Mundos. Mari, porque eu sempre quis, na verdade, para todos os meus alunos, eu quero te dar voz. E agora, para quem está te ouvindo, o que que você tem de conselho sobre inglês? Se você pudesse falar alguma coisa, oi, inglês. Qual é o seu conselho, com a sua visão que você tem hoje? A visão que eu tenho, eu acho que é muito o que a gente falou aqui, é dedicação. É dedicação e constância. Os dois, você consegue tudo, né? Eu já tentei estudar 4 horas por dia. Não é efetivo na minha vida, né? Não cabe. É exaustivo. Mas se eu tirar 30 minutos, por Sim, dia e meditar um podcast, se eu escutar 1 minutos, e aí manter essa sim, constância, seja 5, manter isso constante, é, é, eu acho que é o essencial, né? Eu associo muito a ir à academia, né? Eu comecei a correr e eu tô sem correr faz uma semana, porque eu viajei, parei de correr. A minha performance já era, né? O meu pace já não é o mesmo. O inglês é sobre isso. Então, o meu coach fala.
para correr bem tem que correr. É isso. Para falar bem inglês, tem que falar inglês. Então, é óbvio, né? É uma coisa muito óbvia, mas que às vezes a gente não para perceber isso. E então essa dedicação e constância é muito importante. E aí também, Bru, acho que é um pouco assim, a gente conversa muito sobre isso. Tem dias que não dá e tá tudo bem. Exatamente. Só não pode não ter vou tirar um dia aqui para juntar o balde ali e vou, porque tem dias que não dá mesmo, e eu não forço. Quando não dá, eu não forço, porque às vezes o meu corpo precisa de descanso, né? Então, eu acho que é se respeitar e ter essa dedicação e constância que consegue tudo. Pura verdade, pura sabedoria. Inclusive, como é que é o nome da sua mãe? E entre pro mundo da coque, Ah, eu porque, também. gente, eu sou garota propaganda, então Inclusive, olha, que eu garota indico. propaganda. Vocês acham que eu preciso de marketing nessa vida com essa mulher maravilhosa? Engraçado foi ela me perguntando assim: vai ser em inglês? Aí eu, não, Mari, É porque você é da zona, né, tirar da zona de conforto. A Bruna quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, vai ser em inglês? Porque eu sei que ela vai dar umas perguntas assim no meio da entrevista, né, Bruna? Ai, Que eu não, vou me mas preparar. eu me comportei, vocês estão vendo? Agora é uma coisa pública, é diferente. A Mari não tem que se provar, ela já se provou, já. Mas é isso, a lógica do que eu queria trazer é isso, é porque é em ambiente seguro, é dentro do nosso mundo. Aqui a gente está passando barreiras, né? Exato. Totalmente diferente. Então, Mari, deixa eu te falar uma coisa, muito, muito, sim, do fundo do meu coração, obrigada por ter aceitado o convite. Foi um convite que eu tive muito prazer em fazer, justamente porque você olhou, mirou, desenhou e fez. E assim, eu, como a pessoa que tem acompanhado seu inglês, eu digo sem, assim, sem medo algum. Você evoluiu, foi do zero, estilo JK, assim, 50 anos em 5. Incrível, muito, muito parabéns. Eu sou muito, muito orgulhosa de todos os seus resultados, de tudo que você conquistou na França, de tudo que você tem conquistado na empresa e principalmente de tudo que o inglês tem tornado possível para você, porque eu acho que no final do dia, a Mari, contadora, ela tem uma ferramenta no currículo dela que é inglês. E é só uma ferramenta, só que possibilita literalmente conectar mundos, né, Mari? Exatamente, exatamente. Bru, agradeço todo o carinho, assim, de sempre. O prazer é meu de estar aqui com você sabe disso. Eu adoro conversar com você e adoro fazer parte, assim, desse mundo. Então, o prazer é todo meu. Ai, ai. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mari, obrigada de novo pela conversa. Foi uma honra te receber no Conectando Mundos. O Conectando Mundos está disponível no YouTube e no Spotify do Mundo da Coque. Acompanhe também nossas redes sociais, @abrunacoque. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.